Boa tarde a todos, tudo bem? Wagner Lehrt aqui, secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. A gente está começando hoje, com muita felicidade, aí uma série de bate-papos dentro de um projeto maior que a gente está trazendo aqui na Secretaria e para o Governo Federal, que é o Conecta Gente. O Conecta Gente é a nova forma como a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal vai se conectar e trabalhar e se comunicar com os demais setoriais, seccionais de gestão de pessoas do governo federal, com todos os servidores que atuam nessa área tão importante, tão estratégica para qualquer organização e, evidentemente, não é diferente para o governo federal. Queria fazer aqui um agradecimento muito especial para as duas pessoas que estão liderando esse projeto do Conecta a Gente, a Roberta Gavioli e a Thalita. A gente tem um carinho muito grande por esse projeto e elas estão fazendo um trabalho incrível. A gente tem um universo enorme de servidores trabalhando na área de gestão de pessoas. Eu não sei se todo mundo sabe dessa informação, mas nós temos mais de 15 mil pessoas trabalhando com gestão de pessoas no governo federal, em mais de mais de 70 órgãos espalhados pelo Brasil inteiro. É um grupo enorme que faz um trabalho incrível e que a gente quer cada vez mais aproximar, trocar experiências, trocar boas práticas, trocar conhecimento. E é isso que a gente vai fazer hoje com uma convidada super especial, que foi extremamente gentil, aceitando o convite de participar desse primeiro encontro, desse primeiro bate-papo, que é a Sofia Esteves. A Sofia Esteves é uma profissional de referência em gestão de pessoas no Brasil. Imagino que muitos dos que estão nos ouvindo já tiveram a oportunidade ou de ler alguma coisa que ela escreveu ou de acompanhar ela em algum comentário nos veículos de comunicação ou uma palestra que ela deu, porque realmente quem atua na área de RH acompanha o trabalho da Sofia e sabe da importância que ela tem para a gestão de pessoas no Brasil. Então, a gente está muito feliz dela ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente conversando hoje. A gente vai ter diversos assuntos aqui relacionados à área de gestão de pessoas para tratar com ela. E para conduzir esse trabalho, a gente também tem uma pessoa muito especial aqui conosco, que é a Flávia Goulart, a nossa secretária adjunta de gestão e desempenho de pessoal, que também está fazendo um trabalho incrível aqui na secretaria e vai participar desse bate-papo aqui com a Sofia e trazer essa troca de ideias. A ideia é que seja algo super informal, que a gente faça um bate-papo mesmo sobre os temas de gestão de pessoas e aí os temas que estão em voga aí hoje, que a gente sabe são extremamente importantes, especialmente no cenário que a gente está vivendo, nesse momento não só brasileiro, mas mundial, em que a gente enfrenta uma pandemia e cada vez mais a área de gestão de pessoas e a liderança tem um papel de importância. Então, vou passar a palavra para a Flávia e aí a gente dá seguimento aí ao nosso bate-papo. Muito obrigado pela presença e participação de todos que estão nos acompanhando. Obrigada, Wagner. Boa tarde a todos. A gente está muito feliz por iniciar essa série. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade de trocar ideias, levar conhecimento, despertar, né, os temas contemporâneos da gestão de pessoas em todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo, como o secretário falou, tantos profissionais da administração pública federal que trabalham nessa área, né? E que tem uma grande oportunidade de trabalhar junto conosco, né, em sintonia nessa grande rede, para a gente avançar essa pauta que é tão importante. Eu particularmente sou apaixonada pelo tema, me considero assim, né, uma especialista em capital humano, liderança, é o que me move, é para isso que eu estou aqui, e fico muito honrada de receber a Sofia, que é como o Wagner falou, né, uma das maiores especialistas nesse tema no Brasil, e certamente inspira a todos nós. Então, eu queria agradecer, Sofia, muito por você ter aceitado esse convite e sempre estar do nosso lado, nos apoiando aqui nas iniciativas da Secretaria. E, sem mais queria fazer uma breve introdução, né? Acho que todos aqui depois podem também seguir a Sofia no LinkedIn, ela é uma grande influenciadora, escreve artigos e coloca, né, conteúdo de alta qualidade para nós, profissionais da gestão de pessoas, eu altamente recomendo. Então, acho que a gente podia dar início, né, Sofia? Eu vou já lançar aqui
um primeiro tema para a gente começar a nossa conversa, mas fica muito à vontade se você quiser também fazer uma pequena introdução, contar um pouquinho da sua história, para todo mundo aqui poder saber, né, quem você é. A gente tem gente, né, servidores federais assistindo a gente do Brasil todo nesse momento, e nesse conteúdo do YouTube que também vai ficar gravado, né, nessa série que a gente vai conduzir ao longo dos próximos meses, ela vai ficar disponível para também as pessoas assistirem ao longo do tempo, no seu momento de buscar novos conhecimentos. Sofia, o nosso tema aqui hoje, né, é falar um pouco sobre o papel da gestão de pessoas, né, num mundo em que tudo muda tão rápido. Acho que essa pandemia ela nos empurrou ainda mais nessa direção das incertezas, do desconhecido. Na verdade, né, quem está acompanhando as discussões no mundo todo, existe uma grande incerteza assim, de como vai ser depois disso. E se outras coisas como essa que a gente está vivendo agora vão acontecer de novo, ou vão vir ainda no nosso tempo de trabalho, de vida profissional. E essa crise, né, desse momento de 2020 também tem sido muito falado, né, no mundo todo, que é a crise que colocou o RH como protagonista, né? Então, você mesma já participou de diversos debates online, diversas lives falando sobre isso. Então, eu queria que a gente começasse, né, falando um pouquinho sobre isso, né? O que é o papel central do profissional do RH nesse momento e olhando para frente, né? Olhando para o futuro. É o cuidado com as pessoas, é a questão da saúde. Eu acho que tem uma gama enorme, assim, daria para a gente ficar aqui horas conversando sobre isso, mas eu queria te pedir para começar com esse panorama, né, do profissional contemporâneo da gestão de pessoas e como que a gente pode se preparar para isso. Você está no mudo, Sofia. Eu aqui toda empolgada falando no mudo. Muito obrigada, Flavinha, pela introdução, Wagner. Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos assistindo. É uma honra enorme para mim estar aqui com vocês, porque eu admiro demais o que vocês estão fazendo, o projeto que vocês estão aí encabeçando é lindo, e parabéns a todos vocês que estão aí super empenhados em ajudar a gente a realmente mudar o Brasil e poder trazer luz aí para toda a área de funcionalismo público e colocar os funcionários públicos no patamar que eles merecem estar. Então, aqui minha honra a estar com vocês. Respondendo rapidamente a tua pergunta, que o tempo é curto. Bom, primeiro você falou para me apresentar, eu tenho 58 anos, sou psicóloga de formação, casada, 2 filhos, e há 32 anos atrás eu recebi, com 26 anos de idade, eu recebi um convite para empreender. Então, eu fundei um grupo de empresas que trabalha com desenvolvimento, recrutamento e seleção de pessoas de universitários até alta liderança, e também sou fundadora com meu marido de um instituto, de um projeto social chamado Instituto Ser Mais, que nós trabalhamos fortemente com a inclusão, capacitação e inserção de jovens vulneráveis no mercado de trabalho. Então, eu tenho aqui uma questão, um compromisso comigo mesma de poder colocar essa voz que, graças a Deus, de credibilidade, de respeito, que eu atingi em prol aqui das principais causas brasileiras. Flávia, o que você falou é verdade. Acho que nós há muitos e muitos anos falamos sobre o RH estratégico, o RH aí como parceiro do CEO, mas, de fato, muitos poucos profissionais conseguiam ter essa visibilidade ou, de fato, esse empoderamento da nossa área. Nós sempre fomos vistos mais como centro de custos do que como um centro estratégico. E agora, eu digo que tudo isso que está nos acontecendo transformou isso muito rápido. Os profissionais de recursos humanos que, neste momento, não souberem, de fato, serem parceiros do negócio e terem um papel de protagonismo, de trazer aí as grandes questões à tona, as grandes reflexões para as tomadas de decisão, vão ficar para trás, né?
Esse movimento está bastante grande, inclusive trocas de cadeiras aí por profissionais menos operacionais e mais de visão, de mais de conteúdo aí de tomada de decisão. E o que está acontecendo, você mesmo falou, o primeiro ponto é assim, nós nunca vivemos um momento onde o planeta inteiro, vocês já devem ter ouvido um monte de gente falando dos barquinhos ou dos barcões, que a gente está na mesma tempestade, no mesmo mar, mas eu sempre digo o seguinte, todos nós estamos num único barco, num quesito, que é a ansiedade, que é o medo do que nós estamos vivendo. Seja o medo pela nossa saúde, pela saúde de quem a gente ama, pela saúde dos nossos times, pelo nosso emprego, pelo emprego dos nossos parentes queridos, pelo emprego dos brasileiros de uma forma geral, ou eu que sou empreendedor, o medo do meu time, o medo da saúde da minha família, o medo do meu negócio, se vai sobreviver ou não. Então, enfim, todos nós estamos vivendo uma questão de ansiedade e de medo que aumenta demais a insegurança, aumenta demais, muitas vezes até na liderança, na alta liderança, a solidão na tomada de decisão. E do outro lado, a velocidade como as coisas estão acontecendo. Teve gente que falou assim para mim, Sofia, agora finalmente o mundo VUCA chegou, né? O que é o mundo VUCA? Incerto, volátil, ambíguo e complexo. Eu falei, não, gente, o mundo VUCA já passou, agora a gente está vivendo no mundo MUVUCA, tudo junto e misturado, né? Quer dizer, é uma muvuca só, onde todos nós temos que estar tendo vários papéis, o papel solidário com a realidade de milhões de brasileiros, o papel de apoiador e de equilíbrio para a nossa equipe, para a nossa família. Então, eu digo que a velocidade, ela também trouxe um componente que é nós tomarmos decisões, e eu tenho certeza que vários de vocês aí na liderança estão tendo que tomar algumas decisões que precisam ser imediatas, que precisam ser rápidas, mas nunca nós tivemos tão poucos dados que nos garantam a tomada de decisão. E aí, no nosso tema aqui, né, sobre liderança, esse é o primeiro ponto que afeta diretamente aqui nós líderes, aumenta mais a pressão sobre os nossos ombros. Como tomar decisões sem dados concretos, decisões que nós tomamos hoje, que amanhã, por algum impacto, já mudou a realidade, seja impacto dentro do Brasil, seja por alguma lei, ou seja por alguma mudança do caso da pandemia, ou por algum assunto internacional que está nos afetando. Só que, então, a gente está tendo que aprender a tomar decisões e a principalmente dizer, eu não sei, eu não tenho as respostas. Eu talvez vá tomar uma decisão hoje, mas amanhã eu vou ter que rever, eu vou ter que ajustar. Então, isso é muito novo para a liderança. Nós somos ainda no Brasil uma liderança com muito medo de errar. Nós ainda somos muito culpados, né? Somos muito cobrados se nós errarmos nas nossas decisões. E agora nós somos obrigados a experimentar este novo papel. Então, essa velocidade, essa solidão, a falta de informação, isso nós estamos falando em todos os âmbitos, no âmbito das empresas superestruturadas, empresas inclusive estatais, que têm conselhos de administração, os próprios conselhos de administração, públicos ou privados, vivendo um momento de angústia, porque sempre dava mais atenção ao caixa, a inovações, aos produtos da empresa, do que propriamente dito ter uma agenda de gestão de pessoas como prioridade. Agora a agenda de gestão de pessoas virou prioridade. Do outro lado, é a primeira vez no Brasil, né, em 32 anos aí de mercado de trabalho, vocês podem imaginar que eu já vivi milhões de crises, a minha primeira foi logo quando a empresa era muito pequenininha, que foi o Plano Collor, que nós ficamos aí com 50, já não me lembro mais se cruzados não, qual era a moeda. Mas as crises foram muitas, mas nós nunca tivemos uma crise dessa, que é uma crise sem precedentes. E uma crise sem precedentes exige de todos nós atitudes sem precedentes. Até então, quando existia uma crise, a primeira coisa que qualquer empresário ou presidente fazia era cortar pessoas. Por quê? Porque é o custo mais alto da organização, de qualquer organização. E pela primeira vez eu vejo todo mundo engajado em cortar custos, que melhore processos, que traga aí alguma sinergia para cortar alguns custos e tentar ao máximo manter o número de pessoas para não aumentar mais ainda a crise, para não aumentar aí as questões de inflação e de toda a situação econômica que nós estamos vivendo. Então, falando rápido de um cenário macro,
é isso, nós estamos sim no olho do furacão, nós estamos sim com a visibilidade que nós sempre merecemos ter, pena que foi por uma situação como essa, mas eu sou uma pessoa que os noticiários estão aí para dar as más notícias, eu sempre prefiro usar esses espaços para a gente olhar os aprendizados que nós estamos tendo. Nós, de fato, nunca aprendemos tanto em tão pouco tempo, nunca pudemos exercer, de fato, o nosso papel de decisores. Então, e ajudar na construção de conteúdo junto com o nosso time. Então, o papel da liderança nesse momento é fundamental. Todos nós estamos convidados aí fortemente para exercê-los. Legal, Sofia. Ouvindo você falar, eu lembro de um artigo que eu li da revista de negócios de Harvard, faz uns 2 anos atrás, em que o articulista comentava sobre a importância da gestão de pessoas, né? Cada vez mais as organizações bem-sucedidas, o segredo é gente, né? Você, com gente boa, você realiza grandes coisas. E ele comentava, né, que historicamente o CEO ele tinha o financeiro como braço direito dele, alguém que estava ali na tomada de decisão estratégica, e a área de gestão de pessoas muitas vezes não tinha o mesmo espaço ou o mesmo acesso ao CEO, e que isso estava mudando, que muitas empresas já tinham entendido a importância estratégica da área de gestão de pessoas, e que então o head da área de RH estava cada vez mais próximo dessa tomada de decisão estratégica e entendendo o negócio e ajudando o negócio a se desenvolver, né? Então, ouvindo você falar, eu vejo que a pandemia é, de fato, uma razão triste, mas trouxe esse protagonismo aí para a gestão de pessoas, e a gente tem trabalhado muito nisso aqui, e a minha pergunta vai na verdade, ela tem um desdobramento aqui, ela tem um cenário antes da pandemia, digamos assim. A gente já vinha num processo de um mundo que muda cada vez mais rápido, né, em que a única certeza que a gente tem é que ele vai continuar acelerando o processo de mudança, e isso já traz uma série de incertezas, né, e você mencionou isso também na sua fala anterior. E aí vem uma pandemia que pega esse mundo que já mudava muita coisa, que já tinha muita incerteza, e traz um componente ainda mais forte de incerteza e de como dos desafios que a gente vai ter que enfrentar e como a gente vai enfrentar isso, quais as respostas que a gente vai dar, né? E a gente, quando iniciou esse trabalho voltado para o enfrentamento da pandemia aqui na Secretaria, a gente tinha muito presente um equilíbrio, né, entre cuidar das pessoas, cuidar da saúde física e mental dos servidores públicos, das nossas equipes, e, ao mesmo tempo, não deixar de prestar o atendimento para a população, que a gente sabe que muitas pessoas dependem do serviço público, dependem do atendimento. Bom, a própria área de saúde é um exemplo muito evidente disso, né? Então, como manter esse equilíbrio e como se comportar nesse momento? Então, a pergunta é relacionada aos líderes, né? Quais você diria que são as prioridades dos líderes nesse momento, né? Primeiro, num momento do mundo que muda muito rápido, e segundo, num mundo que, mudando muito rápido, ainda entrou um componente de pandemia, né? Então, como é que os líderes devem se comportar? Quais devem ser as prioridades deles nesse cenário? Ótimo, Wagner. A primeira questão que eu digo é assim, a gente diz assim, nesse momento o líder, né, o papel principal do líder, na minha opinião, é do acolhimento, acolher a sua equipe, entender, ouvir a equipe, poder entender, ser o termômetro do que está acontecendo com o seu time para poder dar o apoio que ele precisa. Para isso, para fazer este papel, este líder precisa estar sendo cuidado. Este líder precisa estar em equilíbrio, né? Então, o primeiro ponto é líderes. Em primeiro lugar, cuidem de vocês próprios. Sabe aquela historinha que a gente nem escuta mais no avião, de primeiro põe a máscara em você e depois da criança? Isso é na prática. Então, encontre, eu sempre digo, você tem aquele grande amigo que você consegue desabafar, ou com um parente, sua esposa, seu marido, alguém que você tem aquele espaço de confiança para você poder trocar um pouco de experiência e poder desabafar suas angústias. Eu tenho sugerido muito líderes cuidando de líderes, né? Como vocês, dentro desse sistema de lideranças que vocês têm, geram, de fato, agora um encontro de confiança, um encontro de colaboração, para que um possa inspirar e apoiar o outro, né? Porque todos nós,
né? Eu acho que por isso eu tenho ressaltado muito a questão do autoconhecimento, 100% de nós. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós tem todas as fortalezas. Antes nós éramos exigidos sermos super-herói com todos os superpoderes e salvar o planeta sozinho, e não termos vulnerabilidade nenhuma e não termos fraqueza nenhuma. Isso é uma mentira, uma falácia. Todos nós temos erros, todos nós temos acertos, fragilidades, fortalezas, e eu brinco hoje que é a Liga da Justiça, que somos todos nós, cada um de nós com seus superpoderes, da sua fortaleza, e também olhando e apoiando o outro com a nossa fortaleza na fraqueza do outro, a gente salva o planeta junto. A gente consegue ter todas as respostas. Então, neste momento, o papel principal do líder é, primeiro, buscar o seu equilíbrio, a sua saúde mental, porque a pressão, como eu já falei, me solidarizo com isso, é a nossa pressão, é a nossa angústia, que aumenta a nossa questão de equilíbrio emocional, para aí depois nós podemos dar este equilíbrio, este apoio para a nossa equipe. Nós temos só boas coisas para contar? Não, a gente normalmente é mais portador de más notícias do que de boas notícias. Nós podemos botar pânico nas nossas equipes? Não, mas nós temos a obrigação de trabalhar com transparência. Como trabalhar essa transparência? Aí entra um outro fator muito importante, que é a comunicação. Qual é a nossa capacidade de estabelecer vínculos com o nosso time, né? Até antes da pandemia, fazendo aí o que você falou do antes e do pós-pandemia, Wagner, antes da pandemia, normalmente, nós nos reuníamos só com os nossos líderes imediatos, né? Com os nossos liderados imediatos. E eles cascateavam para o resto do time as informações. Hoje, isso que nós estamos fazendo, quer dizer, qualquer um de vocês podem fazer encontros como esse com toda a equipe de vocês, seja no lugar do Brasil que eles estiverem. Então, essa presença de vocês, não só com os imediatos de vocês, mas uma vez a cada 15 dias, aí cada um tem um histórico, mas o mais próximo possível que vocês possam estar, e ouvindo, dando aqueles 5, 10 minutos iniciais para ouvir as pessoas. Eu, por exemplo, tenho usado uma prática de usar um aplicativo chamado Mentimentor, que nós colocamos lá uma pergunta: como você está chegando nessa reunião? Qual é o sentimento que você mais tem vivido nessa última semana, nesse tempo que nós não nos falamos? E as pessoas colocam, e você consegue ter aí, através de uma nuvem de palavras instantânea, perceber se é ansiedade, se é desmotivação, se é desespero, e aí teste rapidamente. Se você faz em menos de 5, 10 minutos, você consegue dar este ouvido para todo mundo e trabalhar essa emoção que as pessoas estão sentindo. Outro ponto que eu tenho trazido nessas enquetes rápidas é perguntar quais são os temas que vocês gostariam de ouvir de mim, de nós da liderança. E as pessoas colocam, e aí na pauta da reunião seguinte, nós trazemos aí os pontos que as pessoas gostariam de ouvir, porque isso traz confiança, isso aumenta a segurança das pessoas, e aí a gente, quando somos portadores de más notícias, nós também somos portadores de informações que para as pessoas são importantes. Então, o acolhimento, a escuta, é o que vai trazer o aumento de engajamento, é o que vai trazer o aumento da motivação e da produtividade, porque eu não sei quantos de vocês estão vivendo home office com seus times, todas as empresas que eu tenho falado sentem que os profissionais em home office estão dedicando muito mais horas de trabalho do que dedicavam, em prol de ajudar tudo que for possível a superar a crise, seus times a superarem a crise. Como nós podemos criar rituais com os times de horários de trabalho, respeitando um pouco do momento, né? Quem tem filho pequeno, qual é o melhor momento que o filho está dormindo, é melhor para fazer a reunião, ou que tem que sair para dar o almoço das crianças, enfim. Como é que a gente organiza essa reunião não respeitando só a nossa agenda de líder, respeitando a agenda do time? Então, essas são as características fundamentais. Eu falei um pouco sobre a capacidade aí que nós precisamos ter de comunicação, de acolhimento, de transparência e de poder dar as diretrizes, de preferência construindo, né? Se a gente puder agora exercer, né? A gente fala muito sobre o papel, até pouco tempo atrás, gente, até uns, 10 anos atrás, o fato de você ter um crachá de líder fazia com que as pessoas obrigatoriamente tivessem que te admirar. Hoje, as pessoas podem até te bater continência porque você é o líder, mas talvez elas não admirem
talvez ela não veja em você uma inspiração. Hoje as pessoas querem líderes inspiradores, líderes pelo exemplo, líderes que praticam o que falam, líderes que sabem comunicar os pontos importantes para a equipe. Então, esse líder que exerce a vulnerabilidade, que pode dizer com toda a tranquilidade do mundo, equipe, eu não sei as respostas. Para isto aqui que você está me perguntando, eu não sei. Vamos pensar junto? O que você sugere? Quer dizer, essas coisas de a gente poder mostrar as nossas vulnerabilidades faz com que as pessoas olhem e falem, puxa, se ele pode, eu também posso, né? E aí vai aumentando esse fortalecimento, esse vínculo, melhorando a produtividade, engajamento e a satisfação geral das pessoas. Então, eu estou tentando falar super rápido porque a gente tem um tempo escasso e eu quero responder aí pergunta das pessoas, mas eu vejo por aí. Obrigada, Sofia. Acho que você já trouxe aqui diversos elementos valiosos para todos nós que estamos aqui te ouvindo e também refletindo, né, sobre o nosso próprio papel. A pergunta que eu queria te fazer é sobre essa próxima, né? Eu vou fazer só mais essa e aí acho que a gente já pode pegar algumas perguntas da audiência. Se você pudesse falar um pouquinho sobre o RH pós-pandemia. Você já tocou aqui algumas coisas, falou sobre a questão da liderança, mas pensando agora nos times, né, de gestão de pessoas. Na esfera federal, são milhares de servidores que trabalham nessas áreas. Se você pudesse fazer algumas apostas, assim, alguns direcionamentos de qual é a cara, né, desse RH pós-pandemia, quais são as principais características, as coisas que a gente precisa estar atento para dar esse suporte para as nossas organizações, né, para o nosso órgão poder ter sucesso, para as pessoas ficarem bem, prosperarem, né, na busca ali do seu trabalho. O que você diria sobre isso? Bom, eu tenho um compromisso sempre com a verdade. A Flávia e o Wagner me conhecem, sabe que quando eu me proponho a falar, eu não me proponho a falar as coisas politicamente corretas, eu me proponho a falar aquilo que realmente eu vejo. Do setor público, eu, de fato, sou quase uma ignorante, conheço muito pouco de como são essas relações. No mercado de trabalho privado, o que eu vejo ainda é que os gestores de pessoas, as pessoas que trabalham em todos os níveis de RH, são vistos como não capazes de resolver os problemas que eu levo para ele, muito mais operacionais, e os olheiros da liderança, os olheiros para trazer, né, ele não está lá para cuidar de fato da minha necessidade, mas está lá para cuidar dos interesses da corporação, né? E isso distancia muito as pessoas, né? Distancia muito. Então, quase 100% das vezes que eu estou fazendo uma mentoria ou que eu estou trabalhando algum ponto de alguém que está com uma dificuldade, eu falo, mas você já procurou recursos humanos para bater um papo com recursos humanos, seu business partner ou alguém que é mais próximo para poder te atender nesse critério? Diz assim, não tenho coragem de me abrir com o RH, que ele vai contar para o meu chefe, que o RH vai dizer o que a empresa quer dizer, e não aquilo que de fato... Né? Então, essa falta de vínculo, eu vejo um problema muito grande nas áreas de recursos humanos. Isso, gente, eu posso falar aqui na área privada que é generalizado, né? E aí eu enxergo, porque é muito mais visto como um papel de operacionalizar os processos de recursos humanos, né? Eu digo que às vezes são os tiradores de pedido, que é o que o líder quer, então eu vou lá e executo o que o líder quer, para realmente ser os ouvidos daquela população que está mais próxima e está lá na base atendendo, e poder sim trazer para as altas lideranças essa visão, esse olhar, essa percepção de clima organizacional, de dificuldades, necessidades que a população que ele atende tem, para tomar as melhores decisões. Então, é ser muito mais imparcial, buscar este papel de construção de confiança para que possa fazer e tomar as melhores decisões em cima da necessidade real das pessoas. Porque é isso que leva em produtividade, é isso que leva o desengajamento e o desinteresse das pessoas, achar que vai ser sempre igual, que não adianta falar, que não vai ser ouvido. Não adianta falar com o RH, não adianta falar com o líder, que ele não vai me escutar, né?
Assim, do outro lado, também falando o papel da importância de RH dar os feedbacks construtivos, feedbacks que levem as pessoas a, de fato, ouvirem aquilo que elas precisam ouvir para reorganizar sua rota, fazer os ajustes necessários para voltar a ter um bom desempenho, mas esse cuidado em dar os feedbacks também, eu acho que é uma obrigação do RH junto com o líder, ajudar o líder a desenvolver o líder para dar esse feedback, mas também apoiar do outro lado, que a pessoa esteja preparada para ouvir os feedbacks e contribuir com a sua opinião também. Obrigado, Sofia. A gente tinha já estabelecido meia hora para essa bate-papo inicial entre nós três, e agora a ideia é que a gente tenha as perguntas do pessoal que está assistindo, né? A gente já tem algumas perguntas aqui, eu vou já endereçar a primeira, que foi feita pelo Adolfo do Serpro, e eu achei bacana porque ela tem muito a ver com uma área que a Sofia tem super interesse assim, e acompanha e faz reflexões muito importantes, que é o futuro do trabalho, né? E aí ele pega o gancho aí com a pandemia. Então o Adolfo pergunta, como esse distanciamento continuará talvez por 2 anos, a gente espera que não, né? Tomara que a vacina chegue antes, a sociedade estará totalmente transformada ao final. Que profissionais estarão atuando e em que formato de organizações? Qual ou que gestão de pessoas estará atuando nessa organização super transformada, né? Então, acho que está perguntando aqui muito sobre o profissional do futuro pós-pandemia, né? Quais as características, as skills que vão ser necessárias. O próprio Adolfo está comentando aqui um pouco mais abaixo do papo. Desculpe, Adolfo Oi, Adolfo. Pode falar, Adolfo. Informatização e robótica. Transformação digital tem a ver com a questão de transformar a partir do cliente, do usuário, que antes tinha que presencialmente fazer algumas coisas, ele passa a fazer digitalmente, virtualmente isso. E nesse sentido, a pandemia com o distanciamento físico social acelerou algo que estava engatinhando nos últimos 10 anos e que agora acelerou que nem atleta olímpico, que eu estou dizendo, nos últimos 4 meses. Se nós ficarmos 2 anos desse jeito, as organizações, para sobreviver, todas se transformarão digitalmente. Nessa nova sociedade transformada digitalmente, qual é a organização e qual é o papel do gestor, do profissional de RH nessa nova organização? Maravilhosa a tua pergunta, Adolfo. E de coração, eu realmente espero que essa tua previsão aconteça, né? Que a gente possa digitalizar, porque o que é digitalizado? Aquilo que é viável, são coisas operacionais, né? Por exemplo, toda a questão de, hoje, fortemente, qual é o ponto número 1 que as empresas estão preocupadas em digitalizar? Não só o processo seletivo, né, que nós, por exemplo, na Companhia de Talentos, já 80% do processo seletivo era já digital. Não estou falando 100 pessoas, eu estou falando que ele tinha ferramentas todas digitais e à distância, e agora passou a ser 100%. Mesmo aquela última etapa, uma entrevista, um painel de negócios, passou a ser digital. Mas o ponto principal está sendo a fase de contratação, que é aquele, manda documento, tem que ir 5 vezes na empresa levar documento, assinar coisas, tal. Isso hoje está todo mundo correndo atrás de sistemas. Eu tenho acompanhado uma empresa chamada Acesso Digital, que está fazendo isso brilhantemente bem com tecnologia para dar esse suporte para as empresas. E que bom que isso está sendo terceirizado, está sendo digitalizado, porque aí nós vamos ter tempo na nossa agenda para fazer o que de fato é o nosso papel, que a máquina nunca vai fazer, que não existe um chatbot que vai fazer, que é essa escuta ativa, que é esse retorno que a gente precisa dar, que é esse acolhimento, que é este papel de análise de ambiente. Isso a máquina não vai fazer. A máquina pode te ajudar preditivamente a trazer alguns insumos para você fazer uma leitura um pouco mais com dados, mas ela não vai tomar este papel. E hoje eu sinto RH até aqui de coisas operacionais, entre aspas, coisas burras, né, que não usa o seu intelecto, usa a sua mão de obra, e isso a máquina vai fazer. E que aí, você fala assim, Sofia, vai reduzir empregos? Eu acho que vai transformar empregos, vai transformar e vai exigir muito mais de nós, profissionais de RH,
é de verdade nos capacitarmos para sermos esses profissionais que cuida de pessoas, que faz gestão de pessoas, e não que cuida de processos administrativos operacionais. Eu realmente espero que isso aconteça, e eu tenho certeza que nós, enquanto profissionais de recursos humanos, vamos ocupar o papel que nós deveríamos estar ocupando e não atolados de coisas operacionais. Essa é uma perspectiva excelente mesmo, Sofia. Eu estou com você aí, faço coro nessa expectativa de que a gente tenha essa transformação abarcando aí esse lado operacional do RH para liberar espaço para as coisas mais estratégicas, que realmente tem coisas que a gente vai continuar precisando de seres humanos, cada vez mais humanos, né? Eu até brinquei, uma vez eu fiz um webinar que falava sobre o futuro do trabalho e a gente falou exatamente isso. Se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Então, acho que esse lado de ser cada vez mais humano é uma coisa também, uma tendência bem forte aí para esse futuro. Sabe o que eu digo, Flávia? Claro. Que o mundo como está, desculpa, minha opinião, tá? Vocês podem trazer a de vocês, me criticar, só não dá para jogar tomate, graças a Deus eu estou livre dos tomates, mas, assim, o mundo como está hoje, ou como estava antes da pandemia, é muito chato. A gente está sempre correndo, a gente está sempre atrasado, a gente tem sempre gente cobrando coisas da gente, a gente nunca dá conta, a gente está sempre se culpando por causa disso, e com papel de fato operacional que não traz prazer para ninguém. Eu nunca vi alguém feliz de estar lá montando uma planilha Excel. Nossa, eu adorei meu dia que eu estava montando uma planilha Excel, né? Eu vou estar feliz analisando talvez os dados da planilha Excel, mas não construindo ela. Então, eu acho que o mundo como está é muito chato. Então, para ser assim, então vamos embora todo mundo na pandemia, vamos embora, vamos para outro plano, vamos fazer outra coisa, né? Porque assim é muito chato. Então, a gente, de fato, agora está doendo sair da zona de conforto, não está sendo gostoso, está exigindo demais de nós enquanto seres humanos, mas, puxa, tem que ser para melhor, né? Não podemos retroagir. Legal. Eu queria fazer agora uma pergunta que veio do Rafael. Ele pergunta, né, como empoderar as unidades de gestão de pessoas, considerando que em muitos casos a área não está posicionada próximo da alta liderança, né? Essa é uma realidade, por exemplo, dos institutos federais de ensino. Tem várias pessoas aqui no Zoom hoje que pertencem, né, aos institutos federais de ensino de vários estados do Brasil. O Rafael, inclusive, é uma delas. Então, como está mais perto da estratégia, por exemplo, do órgão? Essa é a pergunta dele. Ótimo, Rafael. Isso tem duas formas. Uma é a estrutura organizacional te dar esse espaço. A outra é a gente se colocar nesse espaço. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que a gente é capaz de gerar informação, conhecimento, levar, né? Dar a nossa voz de protagonista da área que você está, agora um instituto que você, a Flávia aí comentando, um Instituto de Educação Federal, tal. Como é que eu gero informações que sejam relevantes para poder ocupar esse espaço, para poder ser ouvido pela alta liderança? Por que eu digo isso, né? Nesses anos aí, poucos anos de carreira que eu tenho visto, eu estudei muito, né? Eu sou uma pesquisadora grande, aí a última pesquisa que eu fiz foram com 123 mil brasileiros de todos os níveis, e um estudo que a gente percebeu todas as pessoas que chegam a cargos de alta liderança ou que têm um reconhecimento dentro das organizações são aquelas pessoas que saem daquela coisa de que eu não tenho espaço para ir atrás e construir essa ponte, construir esse espaço com os interlocutores corretos para poder tomar as decisões. E aí, uma vez que você é ouvido, uma vez que você traz alguma contribuição efetiva, isso requer da gente muita energia e muito esforço, porque você tem que dar aquele além, aquele plus, aquele esforço a mais para poder tá achando tempo na agenda e poder, de fato, estar participando das discussões mais estratégicas. Então, essa é uma dica que eu dou para quem tem esse desejo, né? E isso, né, é muito diferente de a gente fazer politicagem. Politicagem é aquele que vai lá fazer
o puxa-saquismo, eu quero lá o cafezinho para falar nada com coisa nenhuma, não tenho que contribuir. A outra coisa é como eu descubro uma ponte, eu construo uma ponte de contribuidor, de trazer, né? Às vezes essa contribuição pode ser inclusive uma crítica, mas se eu levar essa crítica de um jeito positivo, e eu sempre também falo, uma coisa é a gente ficar trazendo os problemas, outra coisa é a gente ajudar a construir as soluções. Se eu consigo trazer soluções, se eu consigo trazer o problema e dizer, olha, já pensei isso, essas alternativas estão aqui, não sou eu que posso tomar decisão, mas essa é a minha contribuição, eu tenho certeza que no momento 2, você, com outra situação, talvez lembrem de te chamar para um pequeno fórum, para uma discussão um pouco mais ampla. Então, essa construção ela tem que vir dos dois lados. O nosso, né? Eu nunca consegui ter uma porta aberta para eu entrar tranquila, eu sempre, né, eu achava as frestinhas, e aí eu escancarava a porta e entrava, mas sempre levando contribuições que me fazia buscar e reconhecer em mim um profissional que tem a contribuir. Não sei se Wagner e Flávia concordam, querem colocar aí alguma posição a mais. Podem discordar, viu? A gente está aqui num bate-papo. Sem dúvida, mas eu concordo plenamente. Sofia, a gente está chegando aqui no nosso limite do tempo. Tem uma pergunta da Sara. De certa forma, acho que até a gente já passou por ela, mas é interessante até para trazer para você uma realidade nossa na administração e um dos desafios que a gente tem aqui. Eu acho que a Sara fez uma reflexão que traz isso muito bem. Ela falou, na nossa área, no serviço público, tem regras inúmeras, dos mais variados assuntos. Isso, por vezes, torna o nosso profissional extremamente burocrático, por vezes não são avaliados fatores humanos, pois a realidade dos fatos nem sempre ocorre conforme as regras. Procuro sempre mostrar a diferença entre legalidade e burocracia para a equipe. Neste momento, várias regras foram flexibilizadas e os resultados em termos de produtividade têm sido excelentes. Assim, gostaria de ouvir qual a avaliação sobre essa tênue linha entre burocracia e legalidade. A gente sabe que no público tem uma diferença em relação ao privado, mas eu tenho certeza também que você já passou por diversas empresas super burocráticas também nos seus processos, né? A gente sabe que no privado também existe isso, né? Mas é um desafio que a gente já tem aqui no público, né? Inclusive de fazer uma mudança na cultura de gestão de pessoas para cada vez ser mais uma gestão de pessoas estratégica, que cuida das pessoas, que está atenta às pessoas, que quer estimular e desenvolver as pessoas, de uma cultura que muitas vezes vai mais para a parte operacional e mais para a parte burocrática e legalista, que a gente sabe tem a sua importância também, mas a gente precisa cada vez mais caminhar para ser uma área estratégica. Olha, que excelente contribuição. Primeiro, isso aumenta mais a tua responsabilidade como líder de tudo isso, Wagner, porque às vezes é difícil a gente poder tomar uma decisão, principalmente no âmbito público, que não está à risca decidida lá na norma, na diretriz, na lei, e a gente tem um país engessado, a gente sabe que a gente tem. E aí fazer de fato, eu brinco que às vezes eu não sei se os advogados, e eu sei que você é advogado, nos ajudam ou nos atrapalham, porque às vezes é tanta, né? Por exemplo, no mercado de trabalho, na nossa área, quantos e quantos anos a gente demorou para convencer os jurídicos das empresas que nós podíamos perguntar nos processos seletivos qual era a etnia das pessoas. E elas tinham o direito de ter lá uma pergunta que ela podia dizer, eu não quero me identificar por etnia, mas perguntar para poder empoderar e dar mais espaço, se eu não sei, eu não consigo empoderar essas pessoas, né? E aí eu estou dando só um pequeno exemplo, e tinha horas que eu tinha que com a força dizer, gente, se por acaso tiver aí alguma ação por causa disso, alguma questão legal, eu assumo, mas se a gente precisa fazer um empoderamento de outras etnias, nós precisamos correr alguns riscos, né? E aí ter que ter a coragem e o enfrentamento para fazer isso, ou até sentar de fato com as pessoas legalistas, vamos dizer assim, e olhar, trazer aí a questão ampla, porque muitas vezes eles tomam decisões, ou a gente tem aí legislações, que está olhando um lado da moeda, não está olhando o cenário como um todo. Como é que a gente consegue construir parcerias para superar isso? Porque vocês, no setor público, é claro, vocês mais do que ninguém precisam ser o exemplo de cumprir as regras.
mas como todos vocês conseguem fazer esses cenários de quais são as regras que burocratizam e prejudicam a nossa produtividade no trabalho, para a gente poder construir esse novo cenário mais produtivo. Tem uma grande batalha aí, e pelo que eu sei desta, né, eu posso falar dessa gestão que eu estou mais perto, dessa gestão para dizer que esta abertura tem. Vou até contar uma coisa, desculpa a minha indiscrição, Wagner, mas a primeira vez que o Wagner me ligou dizendo, olha, ele não me conhecia, tive o seu nome, indicação do seu nome e tal, é para dar um apoio para o governo. Eu falei, eu não, obrigada, eu não me apoio no governo, porque tem questões partidárias, eu sou apartidária. Então, ele falou, não. Ele foi tão sutil, eu disse um não nos primeiros 5 minutos de conversa com ele. Ele, não, mas peraí, só me escuta um pouquinho. Aí ele começou a me contar, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso ouvir mais. Eu falei, tá bom. Vem aqui, senta comigo que eu quero te conhecer, quero entender de fato sua proposição de trabalho, o que você quer. Bom, saí da reunião quase chorando de emoção, falei, conta comigo integralmente, eu vou entrar nessa causa e eu vou ajudar, porque é o Brasil que não vou me isentar de ajudar o Brasil. E aí, então, essa liderança hoje vocês têm. Aí cabe a vocês ajudar que a gente possa fazer isso junto. A parte legalista é uma grande burocracia, você tem total razão. Sofia, muito obrigado. A gente vai buscar aqui, já passou 1 minutinho do que a gente tinha combinado. A Sofia tem uma agenda super complicada, ela conseguiu um espacinho para conversar com a gente poderia ficar conversando aqui 3 horas tranquilamente e passaria super rápido, especialmente porque, como a Flávia falou, a gente é apaixonado pelo tema, e ouvir de uma pessoa como você e conversar sobre gestão de pessoas é sempre uma oportunidade muito bacana e o tempo passa muito rápido. Eu não vi passar os 45 minutos aqui. Assim, obrigado pelo apoio. Peguem as pílulas aí de satisfação das pessoas. Se as pessoas acharam que alguma coisa que eu trouxe foi contributiva, me convidem de novo que eu venho online, presencial, para estar com vocês sempre. Vocês me perdoem por eu não poder estar mais tempo. Eu tenho agora um fórum com o Ministério Público do Trabalho também para falar sobre empoderamento racial, então eu não posso estar mais com vocês, mas tenho certeza que a gente está do mesmo lado e junto para construir esse Brasil que todos nós merecemos, e a gente só vai fazer isso unidos. Então, obrigada por essa oportunidade a todos vocês, mandem feedbacks para o Wagner e para a Flávia, e se for aí do interesse de vocês, vou estar aqui quantas vezes vocês quiserem. Obrigada. Sofia, muito obrigado. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos que participaram aqui desse nosso primeiro bate-papo do Conecta Gente. Uma boa tarde a todos e um forte abraço. Flávia, quer dar uma palavrinha final? Eu queria agradecer a Sofia, agradecer todo mundo que está nos assistindo e também relembrar que no mês que vem a gente vai fazer a 2ª edição desse bate-papo. Em breve a gente vai soltar o convite. Fiquem ligados e não percam. Boa tarde a todos. Obrigada, Sofia. Obrigada, Wagner. Tchau.